A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com a professora Sheila. Seja bem-vinda, amada, em um novo trimestre, né? Tudo para a glória de Deus. Já estamos iniciando o nosso terceiro trimestre do ano de 2026. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor Paz do também a todos os Senhor. professores da classe dos pré-adolescentes. Nós estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor concede, né? De estarmos iniciando as lições do terceiro trimestre desse ano de 2026. E assim como Deus nos ajudou durante o primeiro e o segundo, com certeza agora no terceiro Ele também continuará conosco, nos abençoando. Graças a Deus, querida. Hoje estamos na primeira lição do nosso trimestre. Que bênção, né? Graças a Deus, nosso podcast EBD em Síntese, né? Aqui no canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Hoje estamos com a lição de número 1, que tem por título Dons Ministeriais para a Igreja. Temos aqui, queridos, alguns objetivos na nossa lição, proposto, como explicar o termo dom e o seu propósito para a igreja, como também destacar o que é ministério e como devemos agir, e apontar como proceder para descobrir nosso ministério. Graças a Deus, estamos iniciando aí mais um trimestre, como eu já coloquei aqui, né? E a revista tem como título Servindo a Deus com Meus Talentos. E a partir de um estudo detalhado, queridos professores e alunos, nós vamos descobrir o que a palavra de Deus afirma, né? Sobre como os dons se manifestam na igreja. E também será uma grande oportunidade, né, para tratar com seus alunos acerca da importante assuntos doutrinários. Também, querida, é muito importante iniciar a aula e como dica já inicial, né, falando do tema geral do trimestre, e oriente os seus alunos a buscarem os dons espirituais e ministeriais continuamente. E também nós vemos aí, querido professor, que essa fase, né, de pré-adolescente, alguns professores já estão trabalhando com essa faixa etária, outros estão entrando agora, né, nessa turma, né, e devem estar pensando como trabalhar com essa faixa etária. E nós vemos aí que a fase, né, da pré-adolescência é marcada por muitas mudanças físicas, né? Nós vemos aí mudanças físicas, emocionais, sociais, espirituais, e vemos também que nessa etapa eles são muito curiosos, né? Eles gostam de fazer perguntas, eles desejam ser ouvidos, e também eles buscam a aceitação do grupo, né? E começam aí a formar suas próprias opiniões. Por isso, professor, o ensino apenas expositivo, né? Logo e sem interação, costuma a perder totalmente a atenção dos nossos pré-adolescentes. Então, vamos colocar aí algumas dicas pedagógicas para, assim, estar auxiliando a sua aula aí durante esse trimestre abençoado, né? E a nossa professora aí, o que é que ela trouxe hoje para as suas aulas, já iniciando o nosso trimestre com curiosidades aí, e com coisas boas, com dicas pedagógicas boas aí que a professora trouxe para nós. Amém. Como a irmã Rosimar já falou, nós estamos iniciando, né, esse primeiro trimestre. Então, é interessante, professor, professora, que você faça um momento de recepção dos estudantes, para que possa recebê-los, ver na classe também se tem alunos novatos, se tiver, fazer aquele momento de acolhida, tanto com os novatos quanto com aqueles que já são veteranos, né? Para que eles se sintam bem e possam continuar frequentando a EBD durante todo o trimestre. E não apenas eles, né? Mas também a família. E aí, como a gente já viu, a lição de número 1, ela tem como tema essa questão dos dons ministeriais. Então, os pré-adolescentes vão conhecer um pouco sobre esses dons que o Senhor disponibilizou para o andamento da igreja, né? Para o bom trabalho da obra do Senhor. E aí, como sugestão pedagógica, nós trazemos na abertura da lição, assim que você fizer aquela leitura bíblica em classe, fizer a apresentação da lição para a turma, fazer um momento de quebra-gelo.
E aí, como sugestão, apresente para a turma algumas profissões. Pode ser, por exemplo, se tiver slide, né? Pode postar algumas fotos de algumas profissões, por exemplo, médico, professor, bombeiro, nutricionista, pedreiro, enfim, as mais variadas profissões que tem. E aí você pergunte para a turma se o que aconteceria, como seria o mundo se não existissem professores, por exemplo? Como seria a sociedade se não existissem os médicos? Será que seria possível uma pessoa só abarcar todas essas profissões? E aí você vai parar, ouvir o que eles têm a dizer, né? Conversar, interagir sobre isso. E aí você vai falar que, com certeza, seria muito difícil na sociedade se não existissem as profissões, né? Pessoas que pudessem desempenhar as mais variadas profissões. E assim como na sociedade lá fora, é também na casa do Senhor. Como seria se na casa do Senhor todo mundo fosse só cantor? Como seria se na casa do Senhor todo mundo fosse só o pastor? Se todo mundo fosse só profeta? E aí eles vão interagir, vão conversar, falar sobre o ponto de vista deles, né? E aí, nesse momento, professor, professora, se for possível, você também levar uma caixa de ferramenta, você também pode fazer um paralelo, mostrando ali as mais variadas ferramentas, né? E aí pergunte, o martelo, por exemplo, é possível a gente arrochar um parafuso ou folgar um parafuso utilizando um martelo? E aí provavelmente eles vão dizer que não, o martelo é para bater prego, é para retirar prego, enfim, né? E com essa amostra das ferramentas, assim como também das profissões, você pode fazer esse paralelo entre o uso das ferramentas de trabalho, o uso das profissões com os dons ministeriais da casa do Senhor. Partindo desse princípio, né, desse momento que deve levar uns 5 minutos, não muito do que isso, para não tomar muito tempo da aula, aí você faz a explanação da lição e explica os 5 dons ministeriais, né, para a turma. Fala sobre os apóstolos, procura explicar, professor, de forma didática, assim, de forma mais tranquila, mais leve, para que eles possam entender, e não tanto naquela forma muito voltada a questões teóricas, para que não fique muito avulso, né, esses conhecimentos na mente dele. Então, por exemplo, o apóstolo. Você pode falar que o apóstolo é aquele enviado, é aquela pessoa que Deus envia para abrir uma igreja em um outro local, para iniciar um trabalho eclesiástico em um outro município, em um outro bairro, em um outro conjunto. E aí você pode falar também sobre o profeta. O profeta é aquela pessoa que é o mensageiro, é aquela pessoa que é o responsável por enviar a mensagem de Deus para alguém. E aí você pode fazer um comparativo, por exemplo, com um carteiro, que é uma pessoa que distribui cartas, né, que distribui mensagens. E aí, então, vem o evangelista, que você pode fazer aquela comparação, que o evangelista é aquela pessoa que faz evangelismo, que prega, que fala de Jesus, que mostra Jesus para outras pessoas. Pergunte se eles já falaram de Jesus para algum coleguinha. Se eles disserem que falou, você pode dizer, comparar, né? Dizer, pronto, esse é o papel do evangelista. É aquela pessoa que leva a palavra de Deus, que fala sobre Jesus para alguém, para as pessoas. E aí, por último, tem o pastor, né? Antes do mestre, no caso. Tem o pastor, que é aquela pessoa que cuida das ovelhas. E aí você pode fazer aquele comparativo, que o pastor ele é o responsável por apacentar o rebanho, cuidar, zelar, tirar os carrapichos, ver se a ovelha não tem pulga, não tem carrapato, colocar o alimento. E assim como na igreja, o pastor é aquela pessoa que tem a principal função de cuidar do rebanho, que somos nós, né? E por último, os mestres, que também podem ser chamados aí de mestres ou doutores, né? Que são aquelas pessoas assim, como nós, que somos professores da escola dominical,
e somos pessoas responsáveis por levar a palavra, por ensinar. Por ensinar, olha só, professor, como o nosso ministério é importante, né? Deus nos chamou para ensinar a sua palavra. Isso é muito rico, isso é muito importante, porque mostra o quanto Deus nos usa. Às vezes você pode estar até achando que essa função de professor da escola dominical não está sendo vista, ou às vezes eu preparo uma aula tão rica para um aluno, dois ou três, não é aquela classe lotada, mas é um dom que Deus ministrou sobre a sua vida. Então vamos zelar por esse dom que Deus nos deu, vamos fazer com amor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E por fim, você pode aplicar uma dinâmica que pode ser intitulada como Quem sou eu? E aí você pode escrever em papéis, post-its, por exemplo, os ministérios, né? Os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E aí você pode distribuir aos alunos e perguntar a eles se eles gostam de explicar a Bíblia, se eles gostam de falar de Jesus para alguém. E finaliza fazendo aquele momento assim de oração, porque os pré-adolescentes são esses alunos de 11, 12 anos que estão entrando agora, né, na adolescência, saindo da fase infantil, e aí orar com eles, pedindo a Deus para que revele na vida deles qual é o ministério que eles têm, que eles vão crescer, e como a gente sempre costuma dizer, essas crianças, né, esses adolescentes de hoje serão os futuros pregadores, missionários, evangelistas, mestres. E aí, para que Deus possa revelar a eles o que é que tem preparado na vida desses pré-adolescentes. E são essas, irmã Rosimar, professores, as nossas dicas pedagógicas para o dia de hoje, para a lição de número 1, e que Deus em Cristo continue nos abençoando. Que bênção, né? Graças a Deus. Com certeza, os nossos pré-adolescentes vão amar essas dicas, viu? Com essas dinâmicas aí, com certeza vai ser um estímulo muito grande para o aprendizado dos nossos pré-adolescentes. Professor, mas agora eu tenho algumas dicas, né? Algumas orientações para início de trimestre, que é muito importante, no qual os professores estão aí lendo a sua lição, observando quais são as lições, os temas que vai ser trabalhado. É importante que o professor veja, né, observe isso inicialmente, no início do trimestre, já divida como vai ser utilizado, quais são os métodos que vão ser utilizados durante o trimestre, para poder separar os materiais necessários, né? É importante já pensando como vai ser a parte da metodologia utilizadas durante esse trimestre. É importante o professor já se organizar para isso. E aí nós temos algumas dicas, professor. É muito importante, né, começar a aula com uma pergunta desafiadora, né? Uma história, uma situação cotidiana que desperte a curiosidade. Como eu frisei aqui, os pré-adolescentes, eles são bastante curiosos. E aí você vai incentivar a participação, né? Permitindo ainda, permitindo aí que eles expressem suas opiniões e façam perguntas, que essa faixa etária tem muitas coisas a perguntar, né? Utilize aí dinâmicas, como a querida professora colocou aqui, jogos bíblicos, desafios em grupos e atividades práticas relacionadas ao tema, né? É muito importante também, professor, fazer conexões entre a lição e situações que eles vivem na escola, em casa, em amizades e nas redes sociais. Utilize aí também, professor, recursos visuais, né? Porque os nossos pré-adolescentes, eles gostam, né? Porque até mesmo a gente tem que considerar aí os estilos de aprendizagem dos nossos pequenos, né? E aí, professor, é muito importante a gente trabalhar vídeos curtos ou ilustrações que facilitem aí a compreensão. Promover também momentos de leituras da Bíblia, né? Incentivando a encontrar os textos e refletir sobre eles. Colocar aí um desafio no grupo do WhatsApp. Valorize cada participação com palavras de incentivo, né? Criando aí um ambiente acolhedor e respeitoso, né? Muito importante. E aí, variando assim as metodologias e evitar aulas repetitivas, né? Alternando, explicando discussões. E aí, sempre lembrando que nós precisamos sempre iniciar tudo com oração, né? Para que o nosso Deus assim tome a direção de tudo. E essas, queridos professores,
foram as dicas desta semana, desta aula maravilhosa, né? É muito importante também, querido, procurar incentivar e ler também livros bons, livros de teologia sistemática, que vai ajudar ainda mais o estudo da palavra de Deus. Querido professor, nós estamos aqui, agradecemos ao Senhor por este dia, por esta oportunidade tão rica de iniciar mais um trimestre, né? Graças a Deus. E queremos aqui agradecer ao nosso pastor presidente Martim Alves, queremos agradecer a toda a diretoria do DENEC, né, pela grande confiança, né? E poder servir e oferecer algo para o nosso Senhor Jesus. E com a nossa professora aqui, Sheila, que é sempre um prazer com as suas considerações. Amém. Que Deus continue abençoando você, professor, professora, dessa classe tão abençoada. Que essas dicas pedagógicas venham trazer um bom trabalho durante o domingo na sua congregação, que a sua turma seja impactada, né, pela presença do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, e que Deus se revele através do estudo da palavra aos pré-adolescentes da sua turma, os seus alunos, que eles possam ser alcançados e que Deus venha abençoá-los cada dia mais. Isso mesmo, professora, que Deus abençoe e recompense a sua grande e valiosa colaboração. E aqui, querido professor, estamos concluindo mais um podcast EBD em síntese, né? Este canal abençoado, que é feito exclusivamente para você, professor. Aqui estaremos sempre compartilhando dicas pedagógicas e orientações para as suas aulas. Não se esqueçam, compartilhe, se inscreva aí no canal. Que Deus abençoe e até o próximo podcast.